Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Todavia, esse aqui é o vídeo 2, a continuação do vídeo 1 que eu fiz antes desse aqui, falando na mesma linhagem. E todo o tempo eu terminei aquele lá em 1 Coríntios 1, falando sobre andar concorde com a palavra de Deus, ao qual muitos gente geralmente não consegue, não entende como podemos conseguir andar concordes em tudo. E todavia, quando estamos atentando somente à vontade da nossa carne, não vamos realmente, poder andar concordes com a palavra de Deus. Quando entendemos que o andar concorde é considerar o nosso corpo morto para essa vida, andar nas mesmas pisadas do Senhor Jesus, não se atentando mais para nós, mas para aquele que por nós morreu. E todavia, como a gente pode ser concorde em tudo com a palavra de Deus? Ou seja, lendo a palavra de Deus e analisando o que a palavra de Deus nos fala. Prioridade que nós vemos logo em Corinto é Paulo reclamando já das divisões que haviam entre os Corintos. E a gente consegue ver que isso é um problema muito sério, ou seja, a divisão. Ele faz a pergunta: está Cristo dividido entre vós? Em 1 Coríntios 3, nós conseguimos ver nos primeiros versículos que o apóstolo Paulo chama eles de criança, de carnais, porquanto eles estavam se submetendo a seguir homens, a preceito de homens. E nós temos que analisar isso, que certas coisas que falam que são doutrinas da igreja é mentira. Ou seja, você tem que levantar na palavra somente usando um terno, automaticamente isso já virou o quê? Preceito de homem. Automaticamente, se você não está de terno, você não pode pregar a palavra, não pode. É preceito de homem, não existe isso. O irmão tiver de barba, ele não pode, ele pode visitar, mas ter comunhão que não pode. Mentira, também é preceito de homem, não existe isso. Imagina o Senhor Jesus não tendo barba, João Batista não tendo barba, Pedro, Paulo, imagina aqueles homens, servos de Jesus, não terem barba, o qual nós sabemos que é costume dos pessoas do Oriente ter barba. E todavia tem salmos falando do azeite escorrendo pela barba. Então nós conseguimos ver que era uma coisa muito comum ter barba. E hoje em dia o homem pegar e colocar aqui: não pode ter barba. Isso é dizer, querer contra a palavra de Deus, o qual nos ensina que isso são preceitos de homens. E voltando aqui para a linha de não ter denominação, devido primeiramente por isso. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Então nós vemos aqui que aquela igreja de Corinto, eles estavam numa ruína tão grande de estar seguindo homens, que o apóstolo ele não podia trazer palavra com mais substância, com mais pesada, com mais substância, mais profundidade. Ou seja, ele tinha que estar voltando. Tanto que a gente consegue ver, que foi lido no vídeo anterior, em 1 Coríntios 15, que ele traz ali novamente que a salvação é por graça, que era somente crer em Jesus Cristo como tendo sido morto e ressuscitado no terceiro dia. E isso fica muito claro, e tem alguns que querem perverter o evangelho, como o apóstolo Paulo mesmo fala em Gálatas 1, e tentam acrescentar obras à cruz de Cristo. Portanto, ainda sois carnais, pois havendo entre vós
invejas e contendas, e não sois, porventura, carnais, e não estáis andando segundo aos homens, porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que, todavia, se a gente pega e fala, eu sou Assembleia, eu sou Deus é Amor, eu sou Batista, isso não é preceito de homem. E lá em 1 Coríntios 1, a gente consegue ver ele perguntando, porventura está Cristo dividido entre vós? Então, nós conseguimos ver claramente que divisões não são de Deus. E só tem um capítulo do livro de Judas, está bem claro, no versículo 19, que as divisões não pertencem a Deus, que está muito claro. E todavia, homens querem trazer o quê? Os seus preceitos. Aí eles fazem o quê? Pegam uma parte da Bíblia que cabe a eles, que eles concordam com a mente deles de homens, porque a mesma passagem vai falar que eles não têm o Espírito, porquanto se alguém não aceita que a salvação é somente por graça, automaticamente essa pessoa não tem o Espírito. Ou seja, porque quem tem o Espírito é aquele que sabe que tem a salvação, porque é essa salvação. E automaticamente, até me desculpa um pouco da fala, mas a gente pode entender que uma pessoa que fala nitidamente que tem que ter obras, que se não se esforçar, isso, aquilo, outro, realmente não tem a salvação. Tem alguns no meio desses que acham que tem que fazer alguma coisa, mas contam no seu coração, crendo em Jesus Cristo e crendo, sabendo que são pecadores e crendo, se Deus quiser, o Senhor vai me salvar porque eu não consigo. E esses só não estão desfrutando da paz, da tranquilidade, de saber que tem a salvação, de que não pode perder. Mas isso por causa de quem? Dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, dos falsos irmãos. Todavia nós vemos aqui em Judas, que a partir do versículo 17, que que ele vem falando assim, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos já prediziam estas coisas. Nós vemos que o apóstolo João, ele estava com problema, ele escreve, acho que era na terceira epístola dele, que ele escreve que tinham lá que queria ter a primazia, o primeiro lugar ali naquela igreja. E todo o tempo nós vemos os apóstolos lutando por causa de quê? Dos falsos irmãos. O apóstolo Paulo, eu acho, assim, pelo menos que dá a entender, é o que foi que mais lutou, porquanto os irmãos, os falsos irmãos, principalmente os da circuncisão, ou seja, os judeus que eram convertidos a Cristo, diziam ser convertidos, eles tentavam persuadir o evangelho, dizendo que tinham que fazer mais coisas, falavam que só Cristo não era o suficiente. E é muito triste, porquanto no começo da minha conversão realmente a Cristo, eu ainda não tinha muito entendimento, mas tinha certeza da minha salvação. E conversando com um amigo meu, falando com ele do evangelho, ele dizia ser cristão também, e eu fiquei muito triste. Ele, irmão, olha que você vai crendo só em Cristo para ver no último dia, só para você ver, para ver se você vai ser salvo. Ou seja, eu falei, irmão, olha o que você está falando. Você está falando que só Cristo é pouco. E automaticamente é triste você ouvir alguém que se diz cristão achando que não, só crê em Cristo, não, tem que fazer alguma coisa também. É você falar que Cristo é pouco, que Cristo não pode te salvar se você não se esforçar. O qual é esse evangelho? É o evangelho anátema, é o evangelho maldito, amaldiçoado, ao qual Paulo
pregava contra ele em Gálatas. E todavia nós conseguimos ver aqui nessa carta de Judas, dessa epístola, que está bem claro: os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências. Então ele já sabia e já estava predito pelos apóstolos, e ele estava só reforçando o que os apóstolos tinham falado. O apóstolo Paulo mesmo fala que chegaria tempo em que não suportariam o quê? A sã doutrina. Então, todo tempo, quando um homem escuta a sã doutrina, automaticamente ele fala o quê? Ele fala mentira. Ele fala que Cristo, o Senhor vai mudar o teu cativeiro, o Senhor vai mudar a tua vida, o Senhor vai te botar por cabeça, o Senhor vai tirar da cauda, vai te botar por cabeça. Tudo isso é preceito, é coisa de homem. O homem quer falar para você o que você quer escutar, o que a sua carne quer ouvir. Eu não estou dizendo que você, por querer ouvir essas coisas, você possa ser um falso. Mas se for um cristão verdadeiro, você está andando na carne e não no espírito. Porque um cristão no espírito, ele sabe muito bem que aqui nessa terra a gente pode tudo. E quando a gente fala pode tudo, muita gente, a gente pode tudo, a gente pode ser rico, milionário. A gente não se atenta no contexto do que o apóstolo Paulo está falando naquilo. Que ele falava o quê? Que ele sabia ter, quanto sabia não ter, que ele sabia passar fome, como não passar, como ter fartura. Ou seja, a gente tem que entender que não importa se temos ou não temos aqui nesse mundo, porque não somos desse mundo. A nossa esperança não é nessa terra. Como a palavra de Deus diz, nossa esperança está no céu. E todavia, a palavra de Deus traz a sã doutrina, falando para nós que importa que por um pouco de tempo nós sejamos contristados com várias provações mais preciosas que o ouro e que a prata que perece. A gente conta essa passagem em 1 Pedro 1. A gente conta também em essa mesma passagem em Tiago 1, ao qual são instruções para cristãos saberem que a gente vai passar por provações aqui. Um cristão aqui nessa terra não vai ter uma vida de prosperidade. Pode vir a ter uma vida com dinheiro, pode vir a ser um rico, sim, pode, mas todavia o cristão não espera essas coisas. Se Deus abençoar dele ter uma condição, dele ter uma coisa, até porque Deus prepara alguns que tenham a mais para poder ajudar na sua obra. Ou seja, esses irmãos que têm mais, esses são dispenseiros da obra de Deus. E não, eu tenho a mais, agora eu vou desfrutar. Deus não faz um cristão rico para poder tirar onda, poder viajar, e eu sou um cristão que tenho prosperidade. Isso não existe. Existe, sim, o cristão tem, porque Deus capacitou ele para ter, ele vai ter, ele vai poder viver uma vida que o Deus proporcionou ele a ter, mas ele também vai ter perseguições, ele também vai sofrer por outras áreas, enfermidades, saúde. Todavia, a gente consegue entender na palavra de Deus que um cristão aqui nessa terra, ele vai ser perseguido por carregar o nome de Jesus Cristo, não somente porque eu sou cristão, agora eu tenho que ser perseguido, eu tenho que encher o saco das pessoas, eu tenho que perturbar ela, fazer aquela pessoa ficar estressada comigo. Não, nada disso. Todavia, a gente consegue observar que a palavra de Deus fala bem claramente para a gente tentar viver num bom proceder nesse mundo. Mas, todavia, se a gente pronunciar o nome de Cristo, nós vamos ser perseguidos automaticamente. Não é para a gente ir provocar brigas com as pessoas de denominação, nada disso. Só que muitas como não? Você está pregando a contra denominação, não quer arrumar briga contra a denominação? Entenda, se você é de denominação e quer continuar em denominação, continue. É entre você e Deus. Se você realmente é salvo, é entre você e Deus. Não tem nada a ver com isso. Só que
Todavia, a palavra de Deus ela é apta para corrigir, para auxiliar. Então, todavia, nós entendemos que se entendemos algo da palavra de Deus, devemos expor ela. E se um irmão realmente quer servir, fazer profissão de servir a Deus, ele vai querer se atentar em ouvir, opa, peraí, realmente está escrito na Bíblia isso. E todo tempo o Senhor busca verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os que causam divisões. Então, todavia, nós vemos que estes são os que causam divisões. Então, a gente nitidamente tem que ficar ligado, tem que, opa, eu estou em algo que está dividido. Não, mas lá na minha igreja, lá todo mundo se dá bem. Observa a palavra de Deus. Seja concorde em tudo, no andar, em todas as coisas, devemos ser concordes, devemos estar de acordo. Vem cá, abre a Bíblia e vê se todo mundo está de acordo. A mulher deve trazer a cabeça velada por causa dos anjos. Está em 1 Coríntios 11, no versículo 10. Muita gente fala que a mulher não precisa cobrir a cabeça, que isso era coisa da época. E a gente vê nitidamente que anjos não têm época, que os mesmos anjos que foram criados no princípio, eles vão ser os mesmos até o final. Ou seja, automaticamente, se é por causa dos anjos, coloque o véu apenas, somente, quando tiver anjos na presença. E aí, que horas que vai ter anjo? Nós sabemos que o mundo espiritual roda, gira em torno de nós 24 horas por dia. Ou seja, tem anjos a todo momento, tanto anjos caídos quanto os anjos que estão na presença do Senhor. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Então, automaticamente, quando a gente vai encontrar uma denominação, a gente vai ter que entender quem fundou ela. A palavra de Deus fala que os que causam divisões não têm o Espírito. Automaticamente, quando alguém fala, eu tive uma revelação do Senhor para mim poder abrir essa denominação aqui, porque a maioria, principalmente das pentecostais, são criadas assim. E tudo isso são coisas que não existem. O apóstolo Paulo mesmo fala a respeito disso. Aí amanhã vem um cara, o Senhor me deu num sonho uma revelação que era para mim abrir uma igreja. Aí daqui a pouco tem uma pastora, tem uma irmã que está pregando ali. Deus fala muito na boca daquela irmã. Não fala. Ela pode falar da palavra de Deus e pessoas estarem se convertendo, sim, mas automaticamente você tem que entender que a palavra de Deus ela não se contradiz. O apóstolo Paulo, não só em uma epístola, não só em um lugar, é que ele fala que não quer que a mulher ensine, use de autoridade de homem, mas ainda mais em 1 Coríntios 14, ele fala que não permite que a mulher ensine, que a mulher fale. E todo tempo a gente entende que aquela lei que ele coloca ali em apto ali não é a lei dos mandamentos, mas sim a lei que ele deu para Adão no começo, para o homem e para a mulher quando eles caíram, que ele seria o cabeça da mulher, que a mulher, ele teria domínio sobre a mulher. E todavia nós vemos o apóstolo Paulo falar que não permite que a mulher fale. Se alguém se considerar profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então são mandamentos do Senhor. E todavia fala, não, isso era coisa da época, era porque as mulheres lá em Corinto, não, é a sua carne querendo que você faça a sua vontade. Então a sua carne fica inventando desculpa para você mesmo. A sua carne está mentindo para você. Se você se atentar à palavra de Deus, vai ver
claramente, nitidamente, que a mulher está vetada do ensino da palavra. Ao todo tempo, a gente vai encontrar mulheres falando de Cristo Jesus, sim, mas todavia a gente encontra Priscila com seu esposo, Áquila, instruindo Apolo acerca do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se eles estavam instruindo acerca de Jesus Cristo, primeiramente eles estavam trazendo o evangelho, que é a boas novas da salvação, ao qual a mulher ela pode falar do amor de Deus, o qual é Cristo Jesus, mas doutrinas não. E todo o tempo o esposo dela estava ali, e com certeza ela poderia estar apoiando ele, trazendo coisas junto, mas ele é o cabeça. Então todo o tempo ela está resguardada pelo seu esposo que estava junto com ela. Entenda isso. Outra parte, tentam usar que as filhas de Tiago profetizavam. Quando nós encontramos esse em Atos, não lembro onde está agora, que elas estavam realmente profetizando, a gente vê que não era numa reunião da igreja, mas todo o tempo Paulo teve que esperar um outro irmão chegar para poder falar com ele. E por que aquelas duas filhas ali, aquelas duas irmãs que estavam ali, não pegaram e chegaram e foram falar com Paulo? Porque quando ele já era convertido e não tinha mais nada, não precisava ouvir do evangelho, não precisava ouvir as coisas do Senhor, porque ele pregava até o evangelho. Ele precisava de pontos de revelação, e a mulher não poderiam, elas já eram mulheres, não poderiam fazer isso. Se uma pessoa, ela não precisa ser muito inteligente, porque a palavra de Deus é pelo dom do Espírito Santo, mas até quem não tem o Espírito Santo pode analisar nitidamente e falar: mano, vem cá, essas garotas essas irmãs estavam profetizando, e o apóstolo Paulo teve que esperar um outro irmão que chegou lá e veio falar das coisas do Senhor para ele. Entende? É uma matemática simples. Todo o tempo a palavra de Deus não entra em contradição. Em Efésios 4, a gente consegue ver uma coisa muito interessante, que eu vou ler aqui primeiro. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andei como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele se colocando como prisioneiro, não de Roma, mas prisioneiro de Cristo. E é muito interessante quando a gente entende que ele era prisioneiro por amor do Evangelho de Cristo. E entender isso é muito grandioso. Ele não se considera prisioneiro de homem, porque ele sabia que para o que ele foi chamado, ele tinha aquele dever. E todavia, nós quando vemos um irmão pobre, um irmão doente, enfermo, muitas das vezes, e dando glória a Deus, feliz da vida, nós podemos falar assim: ele fala que é crente, cristão, vive, não entendo esse cara não, e poxa, tudo errado na vida dele. E certamente são assim que Deus quer, como a palavra fala, que a gente mostre como o Senhor é bom do jeito que estamos, todavia andando conforme a sua vontade aqui na terra. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e
um só batismo, um só Deus Pai de nosso Senhor, do qual é sobre todos e por todos, em todos. Então, nós vimos aqui Efésios 4 até o versículo 6, todavia, que é a mesma palavra que a gente viu lá em 1 Corinto, ou seja, a unidade do Espírito, um só corpo, ou seja, dá concórdias e tudo. Quando nós entendemos que a igreja é um só corpo, a igreja é o corpo de Cristo, automaticamente é isso, a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, o Senhor procura adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. Automaticamente o Pai procura a esses, e todavia tem muitos que são do Senhor e andam fazendo preceitos de homem. Automaticamente não é por isso, porque se eles são do Senhor, já aceitaram o Senhor como único suficiente Salvador, jamais poderão perder a salvação, mas em todo o tempo estarão dando um mau testemunho, não estarão vivendo uma vida plena no Senhor, tá bom? Eu ia fazer só 2 vídeos, mas vou ter que ficar com um terceiro, pois ainda tem muitos versículos para ler. Esse aqui já está com mais de 26 minutos. Então, no próximo, eu vou falar sobre não existe pastores como cargo, e sim dons de pastores, e isso fica nitidamente, a gente consegue compreender pela própria palavra de Deus, como a gente vai ler no próximo agora. E também vamos falar um pouquinho sobre batismo, que foi até um desses finais agora que a gente leu, dos versículos finais. Esse capítulo, vamos recomeçar ele novamente, que é muito, muito importante para o entendimento de um cristão, para ele poder saber andar nas pesadas do Senhor Jesus, tá bom? Confiram, esse é o segundo, eu estou indo para o terceiro vídeo, tá bom?